Olá, boa noite. Começando mais um programa aqui na Rádio Filho SA. E hoje eu estou com o pastor Hugo Meira. Acertei, Isso, né? acertou. É um pouco diferente. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. A alegria é nossa de poder participar mais uma vez aqui da Rádio Filho. Pastora Lana, e para mim é um prazer estar aqui com você, para juntos podermos contribuir aí com a comunidade de Filadélfia, de região, que todos possam ser de alguma forma edificados ou receber uma palavra aqui de incentivo. É para isso que a gente está, para poder cooperar com a comunidade e poder contribuir de alguma forma para que as pessoas estejam bem. Esse é o nosso desejo, que todo mundo esteja bem. Obrigado Amém. pelo carinho de chamar a gente aqui. Mas pela terceira vez, né? O senhor tá Sim, aqui. A gente agradece, né? Assim, é sempre bem-vindo tá aqui. E eu e a Mônica, a gente sempre fala que falta, assim, programas para homens. Porque é como a gente atrai muitas mulheres, muito tema para a mulher. E eu vi a necessidade, né, de trazer, né, esse mês de setembro, de falar sobre suicídio, depressão. E esse tema que a gente escolheu, ele é um tema assim que enriquecedor, né? Abrange tanta coisa. E Deus ele mostra, né, dentro da Bíblia sobre a paternidade, quem ele é, e a gente vê o quanto é importante a presença do pai na vida de um filho, verdade. né? Então é isso que a gente vai falar hoje sobre paternidade. A gente quer convidar todos vocês também para estar compartilhando, convidando aí os seus amigos. Pastor Hugo é da Igreja Assembleia. É a nossa uma alegria para nós poder servir alguém, ver alguém sendo restaurado, alguém sendo edificado, alguém sendo transformado e que tenha mudanças de vidas para se dar bem, para poder ajudar outras pessoas também. Essa é a nossa cooperação aqui, não só na igreja, mas na comunidade brasileira, poder cooperar e poder ser útil para as pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Amém. É o nosso papel como cristão e deixar também um legado, né, Sim, pastor? com certeza, com certeza. Todos nós temos algo de bom para fazer. E a gente tem escolhas, ou fazemos o que é bom ou fazemos o que é ruim. Infelizmente, muitas pessoas é, fazem coisas ruins, mas também tem muitas pessoas, assim como vocês e todas as pessoas que estão aqui nessa cidade, que estão fazendo muitas coisas boas, ajudando muitas pessoas. E isso é bom para a nossa comunidade, é bom para o nosso povo, é bom para o povo americano que vê a gente também no país deles, poder ser útil no país deles, poder servir, poder fazer coisas boas. Eles também ficam encantados com isso e com certeza Deus também se alegra com isso. Nós podemos fazer algo aqui para poder ajudar as pessoas. Amém. Deixar essa trajetória, né, de vida. A gente sabe que o tempo passa tão rápido e é tão importante para nós, né, deixar assim marcas, né, rastros, pegadas de coisas boas, de exemplo. Sim, com certeza. É, a gente tem aqui uma carga horária de trabalho muito grande. Todos aqui trabalham muito. Vieram para essa terra, viemos para cá com o propósito de trabalhar. Isso acaba desgastando um pouco e atrapalhando um pouco, às vezes, a nossa vida familiar, assim como nós vamos falar nessa noite um pouquinho sobre a paternidade, acaba atrapalhando na vida familiar com os filhos. E se a gente não prestar atenção e parar um pouco e entender o nosso propósito como pai e como família, a gente acaba perdendo aquilo que é de mais importante na nossa vida, que é a nossa família. E às vezes conquista muito dinheiro, conquista muito sucesso, mas a família é um fracasso, então não vai adiantar de nada você conquistar muito sucesso, muito dinheiro e perder aquilo que é mais especial, que é a sua família. E a gente muitas das vezes troca os valores, as Com pessoas achando certeza, que é vai verdade. construir muitos patrimônios que futuramente vai beneficiar os filhos, mas os filhos muitas das vezes não está em busca de patrimônio, está em busca de um pai,
de uma família, da presença de um pai. Da intimidade. Sim, né? sim. Isso é muito importante. Então, a presença de um pai é muito importante. E aqui, infelizmente, como a gente tem visto, muita ausência do pai. Pelo trabalho que ocupa muito tempo e às vezes pelo cansaço de quando chega em casa, a gente muitas das vezes não exerce aquela posição de pai. E isso acaba interferindo na vida de muitos filhos. Há poucos dias eu vi na Flórida uma cena que me chocou, me deixou triste, de alguns adolescentes e jovens que saiu no Fantástico, parece, que saiu roubando as lojas, assaltando. E eu fiquei chocado, me sentindo no lugar daqueles pais que ficaram arrasados com aquilo. Então, exposto também, sim, né? sim, Que às vezes nem escolheu assim aquela situação, nem pegou de surpresa. justamente. Então a gente não quer isso para os nossos filhos. E Deus tem propósito com os pais, com os filhos. Isso é bíblico. E nós temos que nos apegar a isso e aprender o nosso papel para que a gente cumpra ele com excelência. Porque senão a gente vai deixar a desejar e pode vir muitas coisas que não são favoráveis, que não são boas a acontecer e depois pode ser tarde demais. Então, antes que seja tarde demais, nós temos que nos posicionar. Eu acredito que está precisando de se posicionar. Todo mundo sabe o seu lugar, sabe a sua posição, é só exercer ela, que muitas das vezes a gente não exerce, né? A maioria das vezes. Justamente por isso, né? Porque a gente chega, a maioria de nós que trabalhamos na construção, ou em qualquer outro trabalho, que o trabalho aqui na América, todo trabalho é duro, é difícil, a gente sabe que as condições não são boas, todo trabalho é difícil aqui, é muito cansaço, e às vezes o pai chega em casa, ele não tem tempo, está muito cansado, não tem tempo para corrigir, não tem tempo para conversar, não tem tempo para olhar um homework do filho, não tem tempo para conversar com ele sobre a escola, não tem tempo para nada. Então é um pai presente, mas ausente ao mesmo tempo. E isso vai criando uma dificuldade de relacionamento e vai afastando, né, o filho do pai e vice-versa. E vai criando na família talvez uma dificuldade muito grande de convivência. E infelizmente tem acontecido muitos casos e a gente tem que procurar, é só procurar, corrigir e voltar e exercer o papel que é o papel de pai. E o senhor falou algo interessante que também influencia bastante, é a troca de papéis, né? A mãe, ela quer talvez fazer aquele papel que não é dela, mas pelo homem não se posicionar, ela acaba tendo a atitude de fazer aquilo que não era para ela fazer. Então, inverte, né? Os papéis, a troca de papéis pode também influenciar na criação do filho, na verdade? Sim, já existe uma pesquisa hoje que 35% dos filhos são as mães que cuidam, né? E outros 35%, os pais estão presentes, mas estão ausentes. Então, 70% já dos filhos já não tem uma presença de um pai, ou alguns têm a presença do pai, mas um pai presente e ausente, que não cumpre com seu papel. E isso faz com que aconteça uma troca de valores, que a gente chama, né? Uhum. A mãe tem o seu papel muito importante na vida da família, na vida do filho. O papel da mãe é muito importante, não podemos descartar de forma alguma o papel da mãe, porém, a gente sabe e o caráter do filho é formado pelo pai. Não só pelo que ele fala, porque tem pais que são muito exigentes e quer mandar, e quer falar, e quer gritar com os filhos, porém, o gritar, o falar, muitas das vezes não ensina. O que ensina é você ser exemplo. O filho vai aprender você não sendo exemplo para ele. O filho vai fazer futuramente o que você faz. Isso, se nós olharmos os homens da Bíblia, os homens patriarcas, homens de Deus, a gente vai ver exemplos de homens que os filhos seguiram o mesmo passo dos pais. Uhum. Por quê? Porque eles viram os pais fazendo, então
eles também vão fazer futuramente, ou pode fazer futuramente. Então o pai tem que dar mais exemplo do que falar. Muitas vezes o falar não vai resolver, mas quando ele é exemplo, aí ele vai resolver. Eu até brinco, eu falo às vezes, mas uma coisa muito séria. Às vezes a gente está no trabalho e a mãe às vezes liga e fala, conversa aqui com seu filho, né? Conversa aqui com seu filho, porque ele está fazendo tal e tal coisa aqui, conversa com ele aqui. E aí você tem que conversar, você tem que parar o que você está fazendo, conversar, chamar a atenção dele, e olha, quando eu chegar aí nós vamos conversar, tá bom? E chegar e conversar mesmo. Não porque, só prometer. Porque tem muitos pais que às vezes ele está ocupado, ele fala, eu estou ocupado, resolve você isso aí. Ou seja, acabou de perder aquilo que era uma oportunidade para ele conseguir dar um exemplo para o filho e corrigir o filho. E a mãe muitas vezes ficou numa situação difícil, porque ela passou para o pai não teve uma atitude de corrigir o filho e ficou na mão dela. E o filho olha e fala assim, essa casa aqui acho que ninguém manda, quem vai mandar aqui sou eu. E essa dificuldade, né, dessa troca. E já cresce assim, pensando dessa forma. Justamente, porque ele vê que o pai está presente, mas está ausente, que não tem um posicionamento, que não tem uma direção. Então, às vezes, essa troca de valores confunde um pouco o papel e a mãe acaba ficando sobrecarregada. A outra dificuldade que a gente encontra é o nosso trabalho, né? Todos trabalham, eu sei que a necessidade de trabalhar, porque para cumprir com os compromissos é muito grande, e os filhos ficam às vezes ou no daycare ou na babysitter, e muito tempo, né? Não que não tenha que ficar, porque todo mundo tem que trabalhar. Às vezes é muito tempo, e o tempo que fica com os pais é muito pouco, e precisava ficar mais presente com os pais, porque por mais que a babysitter trata muito bem, por mais que a professora trata muito bem, mas é a presença do pai que vai exercer o papel, já que nós estamos falando de paternidade, a presença do pai, claro que a mãe também é importante, mas a presença do pai que vai exercer o papel de grande influência na vida do filho. E muitas pessoas, a gente que pastoreia a igreja, que ajuda na igreja, eles levam o filho para a igreja pensando que a igreja vai educar os filhos dele. Na verdade, a igreja só coopera com os pais. Ela não educa filho de ninguém. Nós estamos ali para cooperar junto com os pais. O que o filho aprendeu em casa, ele vai só colocar em prática na igreja e vai dar uma continuidade. Nós vamos cooperar juntos e trabalhar junto com as famílias, dando continuidade na vida dos filhos. Mas o compromisso, a responsabilidade é em casa do pai, é lá na casa, não é lá na família. Não é escola, que ali também é continuação. Sim. Né? Às vezes, como o senhor disse, coloca a responsabilidade tanto na igreja quanto na escola. E dentro de casa que tem que ser o lar de delícias, né? A casa das delícias, onde que aprende as coisas boas, os princípios. Meu pai, ele sempre fala isso para os netos, né? Fala sempre isso para nós. Eu ensinei vocês serem honestos, ser pessoas boas, e vocês têm que passar isso para o filho de vocês. E ele continua falando para os netos. Então, isso que o senhor, né, tocou é um ponto que nós que temos filhos, que vai vir os netos, a gente tem que entender que a igreja não é responsabilidade. Ali na igreja é 2 horas, né, pastor? Vamos supor que durante a semana aí é 2, 4 horas por semana que a igreja ensina algo, mas 24 horas por dia, né? Durante aí 7 dias é que você tem que ensinar os princípios, educar. E a dificuldade hoje também que a gente encontra, pelo cansaço dos pais, a gente acaba entregando na mão dos filhos um tablet ou um iPhone, para eles interter, passar o tempo ali, porque você está cansado, você não quer conversar, não quer passar nada, não quer conversar com eles, não quer ouvir, então acaba entregando para ele, a gente termina fazendo o pior, que é passando para eles às vezes um iPhone ou um tablet, aonde eles vão ver coisas e entrar em coisas que não são não são coisas boas para eles, e isso influencia muito
porque a internet tem muita coisa boa, mas também está recheada de coisas ruins para a vida dos nossos filhos. E a gente tem que já é um alerta, né? Vocês que estão ouvindo, já é um alerta, assim, com muito carinho para todos os papais, um alerta para a gente ficar de olho no que os nossos filhos estão vendo, estão assistindo, porque eles estão implantando tantas coisas ruins no meio de coisas boas, para confundir a mente dos nossos filhos. É um sofisma, né? Acreditar que é uma verdade, mas não é. Estão fazendo muitas montagens em cima até de desenhos, de coisas que são tão inofensivas, mas por trás daquilo tem uma coisa muito ruim. E a gente tem que ficar vendo o que os nossos filhos estão vendo, policiar eles, essa é a palavra correta. Então a gente tem que nos colocar na condição daquilo que é a nossa responsabilidade, que nós temos diante de Deus, porque a Bíblia fala para a gente ter essa responsabilidade com os filhos que são herança de Deus, que Deus colocou nas nossas mãos para que nós criamos. E a gente tem que sim chamar a atenção deles. A Bíblia fala que nós temos que chamar a atenção, porque o Pai que ama, o Deus que nos ama, Ele nos corrige. E o exemplo disso é o nosso Deus que nós temos, que Ele corrige o filho que ama, mas corrige com amor. A correção dele é para que o filho se achegue mais a Ele, não é para o filho ir embora, mas é porque para se achegar mais ao Pai. Então nós temos um exemplo muito lindo do nosso Pai Celestial, para que nós possamos também colocar isso em prática na vida dos nossos filhos. E em Salmos 23 fala sobre isso, né? A tua vara e o teu cajado me consola. A vara para exortar, o cajado para buscar. Meu filho, eu estou aqui. Eu corrijo, mas eu estou por perto. É verdade. Então, o pai, eu estava lendo um pouco, e ele tem alguns propósitos, né? No sentido espiritual, já o P já diz de pai e de pastor da sua casa. A Bíblia fala que nós somos sacerdote do nosso lar. E também o profeta, para ensinar para ele a palavra de Deus. E o pai também vem provedor, protetor, que o pai também tem que proteger os seus filhos. E também propósito, o pai também tem que guiar ele para um propósito. Os nossos filhos têm que ser guiados por um propósito. E tudo isso é função do pai. É o pai que vai colocar o filho nesse caminho para que ele possa ter um propósito na vida. Já tem que crescer com um propósito. Você já tem que ensinar para ele um propósito. Eu vou colocando já na cabeça dos meus filhos que eles têm um propósito. O propósito, primeiramente, de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Eu falo para eles que sem a presença de Deus, eles não vão conseguir, pode conseguir muito sucesso na vida, mas não vão ser bem-aventurados, como a Bíblia diz, ou felizes de verdade. Então, quando tem a presença de Deus e os propósitos cumprindo na vida deles, eles vão ser bem-sucedidos em tudo, aonde que for. E aonde a Bíblia fala que aonde nós formos, nós vamos ser uma bênção. Tanto para as pessoas que estão à nossa volta, tanto para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa casa. Então, onde a gente for, aonde a gente pisar, a gente vai ser uma bênção. As pessoas que estão em volta vão ser abençoadas pela nossa presença, por aquilo que nós estamos fazendo, por aquilo que nós estamos falando. Todas as pessoas em volta vão ser uma bênção, porque nós somos uma bênção. Amém. Amém. Pastor, nesses últimos 3 anos, né, nós temos visto assim, que o índice de... Assim, é bom a gente falar um pouquinho de cada coisa. Né? Nosso tempo é curto, então paternidade envolve tantas coisas, tantos tópicos, mas um que tem chamado assim, a atenção, né, até da saúde pública e tudo, é a questão do abuso, né, o abuso sexual infantil. Nós temos visto o índice que cresceu bastante de pais, avós, tios, né, abusando dos seus filhos, netos, sobrinhos. Assim, vamos falar um pouquinho sobre
esse assunto, pastor? Sim. A gente não combinou, mas vamos estar falando, né? Questão de denunciar, a questão da mãe aqui na rádio, como a gente fala muito sobre esses temas, vem muitas pessoas pedir ajuda, né? Sim. Aconselhamento, o que eu faço, eu denuncio, eu espero, eu vou embora, eu pego meu filho e sumo. Ontem mesmo a gente teve um outro caso. Então, assim, a importância, né, da paternidade na vida dos filhos, mas ao mesmo tempo as mães, principalmente as mães, olhar nos detalhes, né, olhar nas reações, olhar nas atitudes dos filhos. Nós temos que orar, nós temos também que atentar, né, os nossos olhos para isso. O senhor vê alguma... aconselha alguma coisa assim para os pais? O que o senhor pode falar também sobre a verdade, isso? Aqui nos Estados Unidos existe uma lei, principalmente para nós pastores, se a gente souber de algo parecido com isso e a gente não denunciar, se futuramente a polícia, as autoridades souber que nós sabíamos do assunto e não falamos para eles, quem vai preso é a gente, né? Então, existem esses casos que está crescendo muito, ou que está vindo agora à tona, né? Onde as pessoas criaram coragem até para denunciar, e eu acredito que todos têm que pagar pelos seus erros. São pessoas que precisam da misericórdia, precisam de um tratamento, porque isso não vem de uma hora para outra. Já são pessoas que têm problema, nem sempre são problemas espirituais, nem sempre, pode ter alguns que têm problemas espirituais, mas nem sempre tem problemas espirituais, mas isso vem vindo de muito tempo, isso não é de uma hora para outra. E então, as pessoas às vezes ficam preocupadas de fazer alguma coisa. Então, antes que aconteça alguma coisa mais grave, mais séria, já deve ter acontecido algumas coisas pequenas. Já tinha deixado sinais. Sim, alguns sinais já aconteceu, principalmente se é de um lar, se é o marido, esposa, família, filhos, já notou alguma diferença em alguma coisa, não é possível, né? Então, que procura uma ajuda espiritual, procure uma ajuda psicológica, né? Existem psicólogos cristãos que são ótimos para poder ajudar. Procura ajuda antes que aconteça alguma coisa pior. Não adianta fugir, não adianta correr, não vai resolver, porque vai ficar também um problema psicológico, vai ficar na mente. Será que eu fiz correto? Será que eu fiz... vai ficar... Então tem que... sentimento de culpa também mata as pessoas. Então tem que sim denunciar, porque se não denunciar, essa pessoa vai precisar de um tratamento. Se ele não fazer isso, ele vai continuar fazendo e pode fazer coisas piores. Então, essas pessoas precisam de uma ajuda. Precisa de uma ajuda tanto espiritual como uma ajuda psicológica. Alguém que pode fazer, um profissional na área para ajudar. Então, busque ajuda. Alguém que está passando por essa situação tem que buscar por ajuda. A Bíblia sempre vai dizer que todas as pessoas que estavam em dificuldade, quando eles encontraram com Jesus, a primeira coisa, eles abriram a boca e pediram socorro. E Jesus nunca deixou de socorrer uma pessoa que está precisando de ajuda. Então tem que reconhecer. E as pessoas que têm essa dificuldade, eles têm que reconhecer que precisa de uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda, eu estou com isso na mente, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um tratamento. Isso não pode acontecer. E não deixar essas coisas virem a ser, além de ser um escândalo, né? Também uma desgraça no meio da família, né? Pessoas ficam revoltadas, tanta situação difícil, pessoas vão presas. Então, antes que aconteça, tem que procurar, porque depois que a casa cai, aí já fica mais complicado, a situação já fica mais difícil. Mas as pessoas precisam de denunciar essa situação. Isso não pode estar acontecendo e ficar calado, de boca calada, como se não tivesse acontecendo nada.
precisa de ser resolvida, precisa de buscar ajuda de uma forma, talvez que não seja, depende da situação, né, se não for, mas existe muitas autoridades, muitos meios, muita ajuda que pode te ajudar e orientar melhor de um profissional na área, ou se for alguma coisa espiritual, procurar um pastor, uma pessoa de Deus na vida, para que essa pessoa possa orientar, possa estar orando e ajudando essa pessoa em oração para que seja liberta disso, porque não pode dar continuidade nessas coisas. Temos que parar com isso. Ninguém caminha sozinho, né? Eu aprendi uma fase da minha vida que eu quero caminhar sozinha. Foi a fase mais difícil, terrível que eu passei. A gente comete erros, né? Oculta muitas coisas. Então, o pedir ajuda, né? Você não é algo que vai, assim, deslanchar, né? O primeiro passo é pedir ajuda, porque vem, né, dentro do lar ali. Nessa pandemia, então, aumentou os casos ainda mais. Os pais dentro de casa, com os filhos, ali, todo mundo junto. Então, veio um pensamento, peça ajuda, porque esse pensamento, se você deixar, ele pode se alimentar, né? Mais e mais, e crescer a vontade, o desejo, e vai para a ação. Então, é algo assim que é importante falar nos nossos programas, para alertar, principalmente os homens, né? Aumentou muito os casos, para alertar a importância dessa paternidade, né? De você ser o pai protetor, pai pastor, o pai do propósito, do né? propósito. Então, assumir o seu papel de sacerdote. Mas é interessante. Eu ministrei semana passada sobre quem é seu pai. A gente nem tinha combinado de falar sobre paternidade. E eu me lembrei de Caleb, né? Caleb, que teve ali um amigo, um grande amigo, Josué. Mas ele foi um exemplo de pai. Quando eu vejo que Axa, ela se casou e sentiu, ela viu que o lugar que ela ia, mas Otoniel, ela viu aquele lugar que não era aquele lugar que ela sonhava, ela lembrou, né? Ô pai, eu tenho um pai. Justamente. Eu tenho um pai. E até no momento ali da Bíblia, fala que ela pediu Otoniel para falar, ó, vai lá e fala pro meu pai que a gente precisa de uma terra com água, né? A gente precisa... Como que a gente vai morar numa terra seca? A gente precisa falar, pede meu pai. E naquele momento que ela fala, ela desce do jumento e toma ação, toma atitude e fala, peraí. Acho que ela pensou assim, peraí, eu tenho um pai. Quando a gente vê, né, a trajetória daquela família andando no deserto, passando dificuldade, com certeza ela conhecia muito bem quem era o pai dela, quem era Caleb. Era um homem ousado, era um homem visionário, era um homem que sabia o que ele queria, era um homem de propósito, então ela sabia quem era o pai. Então muitas das vezes nós temos que agir como Axa. A gente tem que olhar para o nosso Deus, né, para o nosso pai terreno e entender, nós temos um pai. E ela só fez isso porque ela sabia quem era o pai dela. Já pensou assim, não, Toniel, você já fez muito, né? Só de entrar na cidade e matar aquele povo lá, já me ganhou. Agora é minha vez de pedir, porque eu sei que ele vai me dar. Então, eu achei bem interessante essa passagem e também entra, né, dentro do nosso tema aí de paternidade. E recebeu, né? Quem pede, recebe. Pede, né? recebe. Porque tem um pai. Então é assim, pastora Lana, eu acredito que as pessoas que estão passando por situações semelhantes a isso que nós estamos conversando, tem que tomar uma atitude, uma posição de buscar ajuda. E se chegar ao ponto já extremo, a pessoa criar coragem e tem que denunciar, porque não pode ficar ocultando essas coisas, porque pode acontecer com outras pessoas e depois a pessoa já ficar com um sentimento de culpa. Se tivesse feito, se tivesse denunciado, não tinha acontecido tal coisa pior lá na frente. Então, buscando ajuda. Isso é como se estivesse
com amor. Eu sei que tem um preço para pagar por tudo isso, porque existem leis, infelizmente, vai ter um preço para pagar, e o preço pode ser caro pelos erros que cometemos. Alguns erros que cometemos não tem tantas consequências, mas alguns erros que cometemos temos muita consequência. E é por isso que o pai tem que estar sempre de olho, porque um erro pode colocar tudo a perder, pode trazer muita consequência ruim, assim como um grande homem de Deus, um rei, um homem segundo o coração de Deus como Davi, que por um momento que ele distraiu dos seus filhos, aconteceu muita coisa ruim na casa de Davi. Então não é só ser homem de Deus, não é só ser uma pessoa bem-sucedida, não é só ser um empresário bem-sucedido, não é só ser isso. Estar sempre atento às coisas que estão acontecendo, para que o diabo não venha bagunçar dentro da nossa família, da nossa casa, e não criar situações que depois a gente vem ter consequências ruins. Mas que nós possamos principalmente ser exemplo. O que está precisando na vida do filho é o pai ser exemplo na vida dele. E hoje, infelizmente, não estou para criticar ninguém pelas suas atitudes, mas tem muitos pais que não estão conseguindo ser exemplo. E isso está trazendo muita dificuldade na vida da família. Precisa de ser exemplo. Não é só conversar, falar, não vai resolver muita coisa. Verdade, mas a partir do momento que o meu filho está olhando as minhas atitudes, aí ele vai olhar e vai falar assim: meu pai nunca fez tal coisa. Meu pai nunca fez tal coisa. Eu estava conversando esses dias com uma amiga, às vezes o pai está com um filho pequeno ainda dentro do carro. E no trânsito ele briga com todo mundo, xinga todo mundo, sai buzinando para todo mundo. E o filho vendo aquela cena toda. Esse filho futuramente vai agir da mesma forma. Meu pai fazia e eu vou fazer também. Dificilmente pode ser que não entre. E outra situação que a gente é muito questionado às vezes é, por exemplo, eu nunca tive um pai. O que eu faço então? Porque eu nunca tive um pai. Ou tive um pai que nunca cuidou de mim, ou nunca fez nada comigo. As pessoas estão com o coração fechado por isso e não conseguem entender que nós temos um Pai celestial que cuida de nós, que nos ama, que é o maior exemplo de pai, e pessoas que nós podemos também espelhar por elas e ver elas também, não chamando elas de pai, mas vendo nelas uma paternidade, um amor na vida delas, uma referência na vida dela que serve para nós como filho. Porque se o meu pai foi bom, eu tenho que ser um pai bom também. Se o meu pai foi ruim, eu tenho que ser um pai ruim também. O meu pai ainda foi daquele tempo ainda da ignorância, né? Aquele pai ignorante. Depois que meu pai entendeu que não precisava mais daquilo, mas no começo, quando eu era pequeno, eu me lembro, meu pai era daquele tempo de falou, pronto, não podia falar mais nada, né? Questionar mais nada. Mas ensinou a gente a ser homem. Ele sempre falava com a gente: você tem que ser homem, você tem que ter um nome para zelar, você não precisa ter dinheiro, mas se você tiver... Meu pai sempre falava isso, né? E a gente brinca às vezes até e fala, porque meu pai no meu tempo, assim que eu era criança, ele contava que ele saía para fazer algum negócio e deixava lá um fio de bigode para poder segurar o negócio para voltar para pagar, né? Era assim antigamente. Olha isso. Aí eu gente. falo às vezes hoje brincando que hoje a pessoa pode deixar o bigode inteiro que ele não volta para pagar, né? Para cumprir com o compromisso dele. Então, homem de palavra, né? A gente precisa de pessoas de palavra, que tenham a palavra séria, que cumpre com seus compromissos, não só por fora, né? Não é só ser bom pagador, cumprir com seus compromissos, mas principalmente dentro da sua casa. O maior exemplo é dentro da sua casa, que os seus filhos estão lá vendo. É isso que precisamos, um pai presente. Eu sei as dificuldades de todos nós que temos aqui, e também uma coisa que eu aconselho muitas pessoas lá na igreja e os meus amigos, eu aconselho eles sempre: pega a sua família pelo menos uma vez por ano e vai viajar com a sua família. Tira o tempo com a sua família. Isso é precioso. É o tempo mais precioso que tem. É você sair com a sua família por um tempo. Se não der 15 dias, uma semana. Tem muitos lugares bonitos aqui por perto, se não pode ir longe.
Se pode um pouquinho mais longe, tem muito lugar bonito Sim. para passear, aproveitar com a família. Esse tempo é o tempo mais precioso que tem. O dia que você aprender isso, você vai ver a diferença que vai ser na sua casa, na sua família, e vai refletir na comunidade, vai refletir na igreja, porque as famílias estando bem, a comunidade nossa vai ser bem, o trabalho vai fluir melhor, na igreja vamos ter pessoas mais felizes, e vai envolver todo mundo, vai envolver todo mundo. Então faça isso, se você ainda não fez, tira esse tempo com a família, aproveite o tempo seu com a família, que é precioso, esse tempo é precioso. E é isso que precisamos, ter tempo com a nossa família. Tempo com qualidade, né? Sim. Mesmo, de dedicar aqueles dias ali mesmo para escutar, para brincar, para sorrir, né? Para fazer aquilo que não dá tempo durante a semana. Nós estamos num país que tem condições para isso, né? Um país onde todo mundo tem condições para fazer isso. E no Brasil a gente fala, a situação está difícil, a gente entende, mas aqui nesse país todos nós temos condições, onde todo mundo tem um carro, onde a gasolina todo mundo pode comprar, as passagens de avião estão aí praticamente de graça, né, para poder viajar. Então todos nós podemos, se for reclamar se é por falta de dinheiro, acredito que se fazer umas economias, se preparar bem, ou o próximo ano vamos ajeitar aqui para o próximo ano, nós vamos sair, e as crianças com certeza já vai ficar contando os dias, falando assim, tal dia que a gente vai, tal dia. Eu sei disso porque a gente sempre fez isso lá em casa, e os meninos ficavam contando o dia para a gente sair, para ter aquele tempo com a gente. Isso é importante mesmo, pastor. E a gente vê também, né, os questionamentos das mulheres em questão de o pai querer ser só o provedor. Ele só provê, né? Eu dou o dinheiro, eu coloco comida nessa casa. Por que você está reclamando? Se eu ponho tudo que você pede, eu dou. Mas não é só isso, né, pastor? Não, de maneira nenhuma. O pai não é ser só o provedor. Não. Precisa do companheirismo, né? Principalmente as mulheres, ela precisa de ter um companheiro, de ter alguém que protege ela, alguém que dá carinho para ela, que ouve, né? Um pouco, que vai no shopping, né, com ela de vez em quando, pelo menos uma vez tem que ir. Ter essa paciência. Não é fácil, eu sei que não é fácil, não, eu falo de mim mesmo, não é fácil. Mas eu faço isso para agradar ela, porque eu sei que a minha esposa, ela fica contente de fazer isso, mesmo que eu vou assim, não fico andando muito, procuro um lugarzinho e sento. Mas às vezes eu faço isso também para poder agradar. A gente tem uma vida muito corrida, muitas atividades, mas a gente aproveita cada momento da nossa vida. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, pastor, como que o senhor consegue conciliar trabalho, a igreja e família? Eu falo, não é muito fácil, mas a gente aproveita cada momento, porque quando eu estou em casa, eu sou família. Eu cheguei em casa, eu não levo planta de trabalho, eu não levo coisas de trabalho para dentro de casa. Eu cheguei na porta de casa. Não que eu não possa resolver alguma coisa em relação ao trabalho, porque sempre às vezes tem uma ligação ou outra, mas eu sou família, ali em casa eu sou família. Eu chego na igreja, eu sou pastor. Isso. Eu sou pastor na igreja. Eu chego no trabalho, eu sou lá o amigo dos meninos, o patrão, o amigo de todo mundo, né? Mas lá no trabalho. Então eu aprendi a separar as coisas e conciliar as coisas, aí eu consigo administrar tudo, porque senão a gente não consegue administrar. Se chegar em casa com a cabeça do trabalho, você não vai viver família, você vai viver trabalho. Então a gente separa cada coisa, considerar no seu lugar, e assim a gente consegue conciliar e aproveitar cada momento. Eu já teve dia que eu fui trabalhar e peguei a minha família e coloquei no carro, e a gente para no McDonald's, come McDonald's, brinca, trabalhando, né? Mas brincando com eles ali, conversando com todo mundo, e foi um dia muito agradável. Então a gente vê que são nas pequenas coisas que vem a felicidade, né? Sim. A felicidade não está ali nos grandes momentos, é nos pequenos mesmo. Sim, pouca coisa, não precisa de muita coisa. É sair num parque de tardezinha, tomar um sorvete, comer uma pipoca, ir no cinema, tirar um tempo para a família mesmo, né? E as crianças, com certeza, eles gostam disso. E fica... Às vezes a gente fala de uma coisa tão simples com as crianças, com os nossos já estão um pouquinho maiores, mas
mas tão simples, e eles falam, foi o meu melhor dia hoje que eu tive com, assim, eles ficam tão felizes e a gente vê que a recompensa das coisas não está em coisas grandes que a gente faz para os filhos, mas em coisas pequenas, Verdade. em gestos pequenos, com amor e com carinho, que vai ficar marcado na vida deles. Seus filhos já são casados, pastor? Não. Não, tudo Não. solteiro, estão tudo em casa Não, ainda. tá com 18, foi para a faculdade agora, a Amable. Que E o Vitor benção. tem 13, tá com 13 anos ainda. Ah, que Tá legal. tudo, Então, a gente tá novo ainda, eu tô novinho ainda. só eu que tô velha nessa filha, casada, já pensando em neto, já pensando em filho. Mas é que isso, bênção. a gente precisa de conciliar cada coisa, trabalhar é importante, a gente não consegue ficar sem trabalhar nesse país. Tem muitas pessoas que falam comigo assim, e quem vai trabalhar, e quem vai... tem que aprender, sim, tem que trabalhar sim, mas não vamos parar de trabalhar. Não Mas pode deixar o você vício virar aquele ciclo vicioso, né? Sim, Ganhar, administrar ganhar, o seu ganhar. tempo, tirar um dia. Se a gente for olhar o trabalho aqui, a gente não faz outra coisa a não ser trabalhar. Tem trabalho para trabalhar 24 É horas. muita oportunidade, eu sempre falo isso. Se a gente não souber administrar o nosso tempo, a nossa vida, a gente fica só trabalhando, porque tem muita oportunidade aqui, isso é fato. Hoje eu vejo que as pessoas estão vivendo melhor. A gente já vê a comunidade nossa brasileira se preparando para muita coisa que a gente não Sim. via antes, né? Então hoje eles já estão vivendo melhor. A maioria das pessoas já não trabalha mais dia de sábado, já tira o final de semana mais prolongado para ficar com a família, Isso. para passear, já estão em condições melhor financeira. Então a gente já vê muita mudança, porque a princípio aqui nos primeiros anos que eu cheguei aqui na época de 2000 e alguma coisa, era só não tinha outra coisa, não tinha lazer, não tinha nada. Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Era de segunda a segunda trabalho. O foco de vir era só para juntar o dinheiro e ir embora. Sim, né? era aquela ideia, mas todo mundo foi constituindo família, vem os filhos e vai passando o tempo e já vem alguns anos e aí vai falar assim, sabe uma coisa, vamos construir aqui mesmo, vamos viver aqui mesmo. E todo mundo está, graças a Deus, já aprendendo a viver melhor. E é isso que a gente precisa, aprender a ter uma qualidade de vida melhor com a nossa família e ser mais presente, um pai mais presente, um pai cumprindo com seus compromissos. E aí, com certeza, a família vai ser melhor e você vai, com certeza, produzir mais e trazer mais alegria e mais amor dentro da sua casa, dentro da sua família. Pai presente, pai exemplar. Eu sei que nós somos falhos, mas procura ser pelo menos exemplar e vai dar tudo certo. Estamos aprendendo a cada dia, né? Então, cada dia se a gente pegar um pouquinho do que, né, a igreja, os pastores ensinam, a gente aprendeu com os pais, a gente colocar em prática, a gente com certeza vai ter uma vida de qualidade. Verdade. Né, eu gosto muito do comecinho ali do livro de Jó, porque a Bíblia fala que Jó se preocupava com os seus filhos e os seus filhos tinham um relacionamento muito bom com os irmãos, porque eles se reuniam, ora na casa de um, na casa de outro, para poder estar junto, né, comunhão, né? E Jó se preocupava a ponto de oferecer sacrifício a Deus se acaso seus filhos tivessem pecado. Né? Então você vê uma família assim, o Jó ensinando os filhos bem assim, e aquela comunhão, aquela união dos filhos, de um relacionamento de pai e filhos, que é coisa muito exemplar. E depois, quando Deus dá o testemunho de Jó, ele vai falar que Jó era íntegro. Aí está a diferença dos filhos ser aquilo ali, de ter aquela união, porque integridade está falando do oculto, quando você está sozinho. Sim. O que você está fazendo quando você está sozinho. E Deus dá testemunho, dizendo que ele é íntegro. Quando ele está sozinho, ele é a mesma pessoa de que quando está com pessoas. Porque tem gente quando está sozinho uma coisa, quando está com meio de pessoas é outra, né? Então, integridade. Tá? O pai precisa de ter integridade. Depois ele vai dizer que ele é reto. Reto aí já é no meio das pessoas. Uma pessoa que é direita, que anda com qualidade, que tem boa conversa, que sabe se comportar no meio das pessoas. Então é uma pessoa que dá testemunho no meio dos outros também, que é reto.
Depois vai dizer que ele é temente a Deus. Uma pessoa que anda na palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, que obedece os princípios, que obedece às leis também daqui da terra, né? Porque a pessoa não tem que se obedecer, mas tem que obedecer também às autoridades aqui da terra. Então ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Desviar do mal é uma opção. Hoje o mal está na nossa porta, Isso. na nossa casa, no nosso telefone, 24 horas, está em tudo né? que é lugar. Desviar do mal é uma opção. Você tem a opção de desviar escolhe, né? ou entrar no mal. É uma opção de cada um. Então Jó ele desviava-se do mal por uma opção que ele teve de não querer ir para o mal, mas desviar do mal. Aí o resultado é onde? Os filhos com comunhão, os filhos vivendo bem, os filhos se comportando bem. E esse é o resultado, porque um pai, ele sendo um exemplo, com certeza os seus filhos vão... Há exceções, é claro, mas com Sim. certeza a tendência é seus filhos Claro. ser exemplo. Mas foi bênção, pastor. Muito bom, assim, tudo que o senhor trouxe, né? Revelações de Deus, dentro da palavra, o que o senhor tem feito dentro do seu lar, né? Seus costumes, suas atitudes dentro da igreja. E é bom a gente tocar mais nesse assunto sobre paternidade, para despertar no coração das famílias. Porque hoje o propósito de Satanás, ele não quer nem é destruir a igreja, ele quer destruir o quê? É famílias. Porque ele sabendo que tocar nas famílias, ele vai desestruturar tudo. Sim, né? Move tudo. E começa com distrações, né? Distrações. Ele quer distrair a família para que a família esteja desapercebida daquilo que está ocorrendo. E depois ele vai tentando para destruir as famílias. Destruindo as famílias, ele destrói a comunidade, destrói a igreja, destrói muita coisa. Então ele está lançando seta para tentar destruir as famílias. Mas as famílias que estão estruturadas, que tem um pai e uma mãe atento ao que está acontecendo, vigilante o tempo todo com nossos filhos, com certeza nós vamos estar guardados por Deus. Deus deu uma promessa para a gente estar guardando a gente todos os dias, e essa promessa nós agarramos nela, e acredito que todos têm que se agarrar nessa promessa de ser guardados por Deus, porque o mundo está aí oferecendo coisas todo momento. Se a gente não cuidar do nosso filho, o mundo vai oferecer coisas para ele. Infelizmente, na cidade existe aqui muitas pessoas envolvidas em muitas coisas, muitos jovens envolvido em muitas coisas. Eu converso com alguns jovens, às vezes até no trabalho, em dificuldade. Eles falam que está com uma dificuldade muito grande, muita coisa, é muita droga, é muita coisa correndo. E se a gente não vigiar, o mundo está pronto para oferecer coisas para nossos filhos. Então, antes que o mundo ofereça, nós vamos formar o caráter dele para que ele rejeite essas coisas do mundo. Amanhã pode até oferecer para eles, porque nós sabemos que nós estamos num país que é muito fácil acesso às coisas. Mas eles vão dizer um não, porque eles aprenderam com o pai, que aquilo não serve para a vida dele, que aquilo não é bom para a vida dele, que aquilo não vai trazer nenhum futuro para ele. E se a gente ensinar, com certeza eles vão dizer um não para essas coisas. E o não é libertador. É libertador. Com certeza. Amém, pastor. O senhor pode fazer uma oração por nós? Vamos orar, sim. Logo mais eu vou deixar os recados também. A gente tem muita novidade aí, Rádio Filho. Mas para a gente selar esse momento, esse tema sobre paternidade, fechando também, né, aqui no meu programa, amanhã tem mais, mas no meu programa, fechando esse mês de setembro, orar para aquelas pessoas que estão angustiadas, pessoas que foram afetadas pela pandemia, que estão aos poucos superando, né, se levantando. Sim. A gente sabe que muitas famílias foram afetadas psicologicamente, financeiramente, né, nos relacionamentos. Foram tantos os motivos, mas que Deus possa, né, estar aí junto com você, te dando suporte, e você possa entender que você tem um pai, né, pastor? Verdade. Tem um Pai Celestial que cuida de nós, mesmo no momento de dificuldade. A maior promessa, Jesus disse que Ele estava conosco todos os dias.
Então a certeza é que vocês podem confiar, que nós possamos confiar que Ele está conosco todos os dias. Eu sei que a gente, na verdade, o mundo está vivendo uma loucura, né? Uma coisa nova, inédita, que a gente nunca esperava de viver tudo isso. E isso acabou afetando todo mundo. E a gente fica, tem horas meio, né, muitas pessoas meio em dúvida de muita coisa, sem entender muita coisa. Na verdade, ninguém está entendendo muita coisa, né? Não houve nenhuma revelação de Deus do que está acontecendo. Mas a gente espera em Deus e confia nele que Ele vai continuar cuidando, guardando as pessoas que estão aí lutadas, né? Tantas pessoas, Sim. famílias que perderam entes Entes queridos, e que Deus possa também consolar o coração dessas pessoas, porque a gente não tem resposta para essas coisas, é muito questionamento, me dá uma resposta, porque Deus está fazendo isso ou permitindo isso. Na verdade, não é Deus que faz essas coisas. Deus às vezes até permite que as coisas aconteçam, mas não é Deus que manda essas pragas, não é nada disso, né? Então, a gente não entende muitas coisas ainda porque a gente não consegue entender, porque ainda não teve uma revelação de Deus, mas eu acredito que vai ter, a gente vai entender, porque Com nada certeza. fica oculto, Deus se revela todas as Claro. coisas pra gente. Enquanto isso, a gente vai pedindo só a misericórdia, a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão sofrendo, sobre a vida daqueles que estão passando situação difícil, para que Deus possa confortar, consolar e levantar essas pessoas, trazer ânimo de Verdade. volta, esse abatimento de desânimo que está ocorrendo nas pessoas, que Deus possa trazer ânimo novamente para a vida dessas pessoas e levantar eles novamente. Amém. E abrir as portas. Amém. Vamos orar então? Vamos orar então. Que Deus possa ir de encontro à sua vida e à necessidade na sua casa. Pai, nós te pedimos, Senhor, estamos falando do maior Pai, que é o nosso único Amém. Pai, o nosso Senhor. Ele cuida de nós em todos os momentos das nossas vidas. E te pedimos agora que a tua boa mão vai de encontro, Senhor, com aqueles que estão desesperados, que não sabem o que fazer. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor também é a vida. Que eles possam encontrar esse caminho, que eles possam encontrar esta vida, que eles possam encontrar essa verdade. Que nós possamos, Pai, estar agarrados na sua promessa, de que o Senhor está conosco, e que todas essas pessoas sejam confortadas pelo Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, conforta cada um agora, traz ânimo, abre as portas que estão fechadas, para que estas famílias, meu Pai, volte a viver a alegria novamente. Vai de encontro, Senhor, com cada pai, Pai, que eles possam ser mais presentes, que o Senhor possa fortalecer cada um, da sabedoria e entendimento do seu papel, para que a família seja mais forte, para que os nossos filhos sejam mais edificados, para que os nossos filhos sejam mais seguros, para que os nossos filhos sejam mais protegidos e para que haja propósito na vida deles. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, por cada um, por cada funcionário aqui, por cada um voluntário dessa rádio, que o Senhor possa abençoar estas portas de comunicação para que nós possamos levar a informação até os ouvintes, até a comunidade. Abençoa cada um, abençoa essa cidade, Pai, de Filadélfia, toma nas tuas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tomamos posse dessa Amém. oração, das bênçãos do Senhor. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição. Amém, com certeza. Pra gente, assim que precisar, assim que Trazer tiver mais temas oportunidade, aqui, nós estamos voltado. aqui para poder... E as portas estão abertas. Obrigado, tá? eu que Se agradeço. quiser vir, tá aí à sua disposição. Tá? Agradeço. Um abraço também para a pastora que tá aí também, do ladinho. Deus abençoe muito essa querida. E lembrando que nesse sábado nós vamos começar aí a nossa Feira do Empreendedor. Então a gente descobriu pérolas, pastor. Então, escondidos aí, e a gente quer que eles tenham essa revelação, né, de que Deus trouxe eles para cá para fazer a diferença. Sim. Não ficar ali dentro da casa fazendo seu trabalho, não. Mas para mostrar. Então a Feira do Empreendedor tem esse objetivo, né, juntamente aí com a Rádio Fili, e também é uma feira beneficente, tá? Então
vá no sábado ali no estacionamento do restaurante Bronx, na Castor. Nós vamos colocar as tendas lá, vai ter 12 empreendedores que eu tenho certeza que vocês vão amar. São roupas masculina, feminina, infantil, artesanato, crochê, pintura, camiseta, moda íntima, é muita coisa, semi-joia, bijuteria. Gente, vai ter muita coisa boa. Então a gente aguarda vocês das 9 da manhã às 5 da tarde, dia 3 de outubro, nesse sábado é a abertura, tá? Então a gente convida vocês também, vai ter algumas pessoas hispanas lá colocando também seus produtos, produto colombiano. Então vai ser tremendo, tá? E a gente conta com vocês, chama a igreja. Vamos passar lá. Vou mandar o convite também para você estar compartilhando aí e dar um apoio para nós lá no sábado. Tenho certeza que vai ser muito bom. Pode contar com a gente. E também a gente deixa aberto para os ouvintes aí da rádio. Se precisar, a gente está aqui à disposição para servir. Muitas pessoas às vezes precisam de uma visita. Claro. A gente está à disposição para servir, para poder ajudar. Tem vários pastores aqui na comunidade de Filadélfia que eu sei que também estão prontos para servir. Eu conheço, os pastores são meus amigos e eu sei que eles também estão prontos, com a mesma vontade de ajudar as pessoas. Então a gente está aí para poder servir. E meus irmãos, tá? Deus abençoe vocês. Obrigado pelo espaço, por abrir aqui na rádio. E nós estamos juntos, né? Como diz aí. Estamos juntos. Então, pessoal, muito obrigada, tá? Acompanhe os nossos stories. Todos os dias tem stories ali para falar dos serviços, produtos aqui dentro da comunidade. Lembrando também que na sexta-feira o Hope Givers tá lá com a emissão dos IDs. Tem também a distribuição de cesta. E no sábado também, lá na abertura da feira, a gente vai estar vendendo os tickets. Nós ganhamos um carro aí para fazer um sorteio, tá? Para construir a nossa casa lá de idoso no Brasil. Então, pessoal, $20, sábado a gente já vai vender os tickets. Deus abençoe vocês, fiquem na paz e até o próximo programa. Tchau, tchau.